Nós estamos neste tempo da Páscoa. Hoje é o 6º domingo da Páscoa. De hoje a 8, nós celebraremos a festa, a solenidade da Ascensão. Se nós olharmos ou escutarmos, ou você certamente que prestou muito bem atenção ao Evangelho de hoje, parece que o Evangelho de hoje não deveria ser lido exatamente no momento que nós estamos passando. Por quê? Tempo da Páscoa, momento de alegria. O capítulo 14 de João, é um clima de despedida. Lá no capítulo 13 do Lava-Pés até o 17, é chamado o discurso de despedida de Jesus. Por isso que esse tom assim de despedida, por isso que esse tom pesado, esse tom assim de desconfiança, de dúvidas, de incertezas. É neste cenário que aparece o Evangelho de hoje. Da mesma forma, o cenário que estamos passando, que estamos vivendo. Muitas das pessoas que nesses dias, o diácono e eu, junto com vocês, passamos visitando a metade dos bairros da nossa cidade. E quantas mensagens, hoje mesmo, mais cedo, nós recebíamos de alguém dizendo, escrevendo na página do Facebook da nossa paróquia: Padre, diácono, que Nossa Senhora dos Humildes reze, interceda por nós, por minha família. E aí citava o nome da pessoa da sua família que está no hospital, internada, vítima do coronavírus. Este tom assim muito desesperador, sem muitas expectativas, era o contexto dos discípulos de hoje, do Evangelho. Sabe por quê? Porque havia 2 traições naquele cenário. A de Judas, porque do lava-pés no capítulo 13, em seguida, Judas sai para vender Jesus, traí-lo, e depois, quando ele retorna, tem também ali o momento de Pedro, quando nega Jesus por 3 vezes e o galo canta. Então, um cenário muito desafiador. E havia também a ressurreição de Jesus, e os discípulos agora não estavam mais vendo Jesus fisicamente, e agora como é que seria? Então, assim, o testamento. Para nós entendermos esse tema, o testamento, eu queria refletir com você a partir da morte de um pai ou de uma mãe, quando os filhos começam a conversar sobre o testamento, aquilo que o pai ou a mãe deixam. Sabemos muito bem que nossos pais trabalham dia e noite para que quando eles morram, deixem alguma coisa para os seus filhos. E aquela mãe ou aquele pai que tem um filho mais novo, talvez mais necessitado, digamos assim, é aquele que talvez tem mais cuidado e até mesmo no leito da morte, chega até a dizer para um filho mais velho, ou uma irmã, uma filha mais velha: meu filho, eu entrego ele a você. Nas despedidas, nesses momentos dolorosos da morte, tem também o testamento, que é aquele momento que os filhos começam a pensar como é que levar à frente aquilo que os pais deixaram. O Evangelho de hoje fala do testamento. Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Isso daqui parece uma afirmativa muito forte para você que hoje, ontem, não dormiu, chorou, passou a noite a claros, como nós dizemos, não conseguiu dormir, preocupado. Para você que está com medo e tem que dizer alguma coisa a alguém e não consegue falar, porque não sabe qual será a reação desta pessoa. Nosso Senhor diz hoje no Evangelho que não nos deixará órfãos. E o mais forte ainda é que se você tem que tomar uma decisão nesses dias, nesta semana, hoje à noite ainda, para o bem, nosso Senhor não vai nos deixar órfãos. Se você está pensando que tomar uma decisão vai perder, nosso Senhor diz hoje para você: não vou te deixar órfão. Esse seria a primeira expressão de um testamento, de um pai, de um filho, mas especialmente Deus Pai, que vê Jesus, Deus Filho, e Jesus agora transmite aos seus discípulos: não vou deixar vocês órfãos. Eu dou esse testamento, eu deixo esse testamento para vocês. Mas tem mais 2 outros testamentos que estão dentro do testamento maior deixado por Jesus. Primeiro é do amor. Eu já não chamo mais de servos, chamo de amigos. Depois continuo hoje no Evangelho, que observa os meus mandamentos.
eu queria só dizer uma coisa, neste ponto do testamento de Jesus sobre o amor, que se você e eu observamos apenas os mandamentos, nós ainda não somos bons cristãos. Você lembra lá no capítulo 18, 19 de São Lucas, quando aparece aquele amigo, um jovem, muito bom, cheio de intenções, que queria seguir Jesus e disse assim: olha, eu sigo já desde a infância, da adolescência, eu sigo tudo, observo os mandamentos. Jesus, se você quiser ser perfeito, vai, vende tudo, depois vem e me segue. Observar apenas os mandamentos não significa dizer que estamos vivendo e sendo bons cristãos. Observar os mandamentos e esquecer do mandamento do amor não significa dizer que somos ainda bons cristãos. O Evangelho de hoje fala do amor como esta forma de superação, mas não só apenas como uma forma de superação. Hoje o mandamento do amor coloca também em pessoa e em comunidade. O amor que se dá em pessoas, o amor que se dá em comunidade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver com algumas pessoas que fora de casa elas lambem as pessoas. Já ouviu? Aquelas pessoas que foram de casa, do ambiente familiar, acolhe tão bem as outras pessoas que você fica imaginando que seja outra esposa que você tem fora de casa. Aquela mãe que parece que Ave Maria, fora de casa tem tanto amor com os filhos, mas dentro de casa mordem. Você conhece pessoas assim? O testamento do Evangelho de hoje fala do amor. Este amor em pessoa, este amor em comunidade. Do que adianta derramar tanto amor fora de casa e dentro de casa fica sedento deste amor? Eu vos deixo o mandamento, amar-vos uns aos outros. Este amor em pessoa, este amor em comunidade. Tem uma segunda parte deste testamento de Jesus hoje, que é deixar um advogado. Sim, um advogado. Não sei se você escutou bem no Evangelho de hoje, mas ele disse que eu vou voltar para o Pai, mas eu vos deixo um advogado. E aí ele classifica esse advogado, o Espírito da Verdade. Olha, ninguém consegue aceitar, ninguém consegue de forma alguma se sentir bem quando se sente enganado. Se você está numa nuvem de mentiras, se você está vivendo uma tempestade de ilusões, se você está vivendo um tempo que precisa, para se dar bem, enganar para um, faltar com a verdade para o outro, para se dar bem, passa por cima dos outros, inventando fofoca e mentiras sobre aquela outra pessoa, o Evangelho também nos ajuda hoje a você entender, e a mim também. O testamento que Jesus deixa é um testamento de defesa da verdade. Um santo da nossa igreja dizia certa vez que nós já procuramos todas as pessoas e de todas as formas já encontramos outras querendo enganar seu irmão, seu vizinho, seu parente, um amigo, um outro, mas nunca encontrou alguém que quisesse enganar a si mesmo. Por quê? Porque esse Espírito da Verdade, que é o advogado, o testamento, uma das partes do testamento de Jesus hoje para nós é este, que nós sejamos filhos da verdade. Esse advogado, o Espírito Santo, que vai contrapor certamente contra a mentira. Isso daqui é para você também hoje. Se nesses dias está mentindo, comprou fiado e está mentindo para o pai ou para a mãe ou para o esposo ou para a esposa, sem querer que ela saiba, sem querer que ele saiba, essa compra que você fez, que nem podia, e está escondendo porque não quer dizer, porque se disser uma briga na certa, peça a Deus esse Espírito da Verdade. É claro que a primeira leitura de hoje também vai de encontro com esse advogado. E foi até Samaria, havia ali um grupo de pessoas que nunca se deram bem com os judeus, mas em busca da verdade, eles aceitaram o que Filipe anunciava. Como se não faltasse também na segunda leitura que nós escutamos da primeira carta de São Pedro, porque a primeira carta de São Pedro, como eu repeti no domingo passado, ela faz parte e foi escrita para pessoas migrantes, para pessoas que não faziam parte do cristianismo já de forma imediata, estavam chegando. Por isso que ele convida, sabeis da razão da própria esperança. Que convite especial hoje. Se você está desiludido, está passando por um momento difícil, peça a Deus não só o Espírito da Verdade, mas também este dom da esperança. É claro que esse Espírito da Verdade não é uma doutrina,
Não é como se você adquirisse uma verdade por meio dos livros. Este Espírito da verdade que fala hoje o Evangelho não é uma propriedade que você alcança, que você conquista. Não é para ser de forma um guardião da nossa fé. Pelo contrário, esse Espírito da verdade hoje é um estágio, uma fase da nossa vida interior. Como é bonito quando um homem e uma mulher alcançam a verdade interior. Ela não se deixa enganar pelos outros e nem se deixa enganar a si mesmo. Peçamos hoje a nosso Senhor esta graça de cuidar deste testamento que Jesus nos deixou, o amor e a verdade. Que esse Espírito dentro de nós fortifique-nos, nos faça cada vez mais amigos do amor e da verdade. Padre, como é que eu posso viver a liturgia deste domingo até o próximo domingo, a festa da Ascensão? A partir de alguns passos. Primeiro, que a gente não possa mentir. Primeiro, se nós andamos mentindo nesses dias, espalhando fofoca, sobretudo pelo WhatsApp, a verdade. Segunda, que a gente não consiga de forma alguma esfriar o nosso amor dentro de nós, que a gente consiga levar à frente. Terceiro, que nosso Senhor nos convida a viver de forma muito mais intensa esse Espírito da verdade, como aquela verdade dentro de nós. Que a gente que já viu as suas fotozinhas por aí, se não, faça mais uma foto e poste marcando a nossa paróquia, que até o final da missa, certamente você vai passar por aí. E assim nós vamos colocando-nos diante desta verdade, diante desta paz. Convido a você agora a ficar em pé, com nós que estamos aqui na nossa igreja, poucas pessoas que assumem a liturgia, a rezar junto, professando a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.